Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, por mais, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso, é mais esta bênção que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu a todos nós, neste planeta físico, nas nossas alegrias, tristezas, também com a bênção de Jesus Divino e Amado Mestre. Jesus Divino e Amado Mestre, que é o caminheiro da vida eterna, é o farol que ilumina todos estes universos, quer seja o nosso físico, não é? Onde nós estamos agarrados por força da gravidade, não damos levitado, saído muito facilmente. Estamos aqui cumprindo a nossa caminhada, jornada. Sua mãe, Maria também, a Virgem Santíssima, não é? Que juntamente a seu Filho Jesus intercede por todos nós, nos nossos lares, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos, nas nossas tristezas e angústias. E, como não poderia deixar de ser, todos nós temos um grandioso mentor nos acompanhando na nossa vida, nos nossos dias, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, tristezas, alegrias, problemas, algum desequilíbrio emocional, espiritual que nós tenhamos adquirido de ontem para hoje, que já se arrasta há algum tempo. Esses grandiosos mentores nos acompanham, iluminam, guardam, protegem, sempre. Quer queiramos, quer não, quando vocês estão lá no chão, eles estão lá fazendo força para nos levantar, para nos dar ânimo, coragem, fé, segurança, equilíbrio, harmonia. Esses nossos mentores, eles estão lá. Poderão não saber quem é o vosso mentor, poderão não ver o vosso mentor, poderão não sentir esse vosso mentor, mas todos nós físicos, na nossa vida sofremos ao longo da nossa vida intervenção espiritual, das mais variadas ordens, dependendo da sintonia que nós estamos, dependendo da harmonia. E por isso hoje também é para falar de doenças espirituais compartilhadas, não é? Compartilhadas e espíritos obsessores. Mas, primeiro, esses mentores estão lá. Quando nós temos essas condições, quando nós adquirimos essas doenças espirituais das mais variadas ordens, condições, aqui não há contexto para definir uma doença espiritual, não, porque são centenas e centenas de milhares de doenças espirituais que se manifestam em nós. Algumas já vêm do passado, de outras vidas, que transitaram para estas vidas, mas já iremos falar sobre isso. Mas os nossos mentores, eles estão lá, até para nos ajudar nessas nossas doenças espirituais, às vezes compartilhadas, não é? Compartilhadas não é compartilhar com o vizinho, com o amigo, não, é de outra forma, tá? Então, primeiro de tudo, vamos aqui, porque nós hoje sofremos uma ação de graças, todos nós. Poderão não achar no dia de hoje uma bênção que vocês receberam, mas receberam, sem saber, sem ver,
sem sentir, sem notar. A vossa vida, o vosso dia hoje, o nosso dia hoje, sofreu uma bênção espiritual. Começando logo por amanhã, viram? Estamos aqui hoje, fisicamente, porque Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, nos concedeu esta rica e feliz oportunidade. Já é uma bênção. Fora o nosso dia atribulado, em casa, nos lares, nos empregos, no trânsito, transportes públicos, nos mais variados locais, hospitais, centros de saúde, casas de saúde, das mais variadas formas que nós percorremos, nós hoje sofremos uma ação de graças. Nós sofremos, por isso vamos dar a ação de graças por um favor obtido. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os termos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram de memória e sentir-nos-íamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar no nosso íntimo, os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no preciso momento em que se experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre, por movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício sem que se faça necessário que interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isto aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé dá graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessários para este efeito longas frases. Basta: obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Temos aqui uma prece. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me tens concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e, especialmente a ti, meu anjo guardião, afastai de mim a ideia de orgulhar-me de que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular ao nosso Espírito, a Jesus, a Maria, ao nosso mentor espiritual, ao nosso protetor que nos guarda, protege, ilumina, enfim, tirado como sempre daqui, pois é, cá estou eu, não é?
Marcámos encontro ontem para estar aqui hoje. Pois é, aqui estamos, reunidos no vídeo, para me verem, para me ouvirem mais um pouco, para falarmos hoje, como eu já falei, doenças espirituais compartilhadas e obsessores. Pois é, as doenças espirituais compartilhadas, elas ocorreriam muitas vezes em razão da atuação de espíritos obsessores que se ligam ao doente. Ao doente podemos ser todos nós, ao doente, e inclusivamente os fazem sofrer, fazem-nos sofrer. Uma pessoa, um ser físico, um ser encarnado, poderia, em razão do seu comportamento mau, não é? Comportamento egoísticamente falando, perverso, mau, atrair para perto de si espíritos da mesma vibração, ou seja, nós por afinidade, como eu sempre digo, por afinidade, nós, quando falamos em mentores espirituais, eles sempre estão connosco, é verdade, mas eles nem sempre nos ajudam, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa sintonia, a nossa harmonia, às vezes é um pouco distorcida da realidade, da fé, do amor, da humildade, da tolerância. E nós, por afinidade, por vibração, nós buscamos espíritos sem nenhuma luz, nem nenhuma evolução. Por exemplo, um alcoólatra, não é? Um alcoólatra atrai para si a presença de espíritos que, enquanto estiveram encarnados nesta Terra, neste planeta, eram igualmente dependentes da bebida, como este ser físico atual. Desta forma, acabam por se tornarem companheiros, parceiros no vício físico, no vício, e aqui o doente, ou seja, a pessoa viciada em bebida, não é? O doente ingere realmente, porque é um doente espiritual, ingere a bebida alcoólica, não é? Porquê? Pelo prazer de beber. Pois, chega a um ponto que já não dá deixado. Já o espírito não vai beber a bebida alcoólica, não bebe líquidos, não é? O espírito obsessor sente o prazer no hálito, na energia, na sintonia, expelido pelo viciado. No mesmo exemplo, pode ocorrer de o doente ter o espírito obsessor como inimigo, por exemplo. Inimigo esse que pode tê-lo feito inimigo nesta vida, né? E tendo ele desencarnado, aproveita-se dessa condição e influencia para que use a bebida alcoólica como um meio de livrar-se dos problemas. Inclusive aqui eu tinha separado já aqui no livro dos Espíritos, quem tiver à mão, na pergunta 400 e
no Livro dos Espíritos é feita a seguinte pergunta, na pergunta 474. A alma pode se encontrar... Pronto, é na 474. A alma, o espírito, pode se encontrar na dependência de outro espírito? Ora bem, de maneira a estar por ele subjugado, ou, neste caso, entra aqui noutro padrão que é obsidiado, não é? A ponto de a sua vontade ficar de algum modo paralisada. Nós somos obsidiados, somos de uma forma que a nossa mente, a mente de quem bebe, não é? De uma forma que se torna um vício. O ser físico ingere a bebida, o espírito precisa daquele ectoplasma, daquela energia contaminada, a sintonia, a harmonia, porque quando a pessoa estando alterado com a bebida alcoólica, começa a entrar noutro padrão energético vibratório. Desse modo, começa a ficar de algum modo paralisado. Pois é. Aqui, sabem, meus amigos, minhas amigas, a resposta é afirmativa. É afirmativa porque esses são os verdadeiros possessos. Mas é preciso nós, seres físicos, entendermos que essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que a sofre, que é o ser físico, que deu campo, deu entrada, deu vazão, deu espaço na mente, na condição espiritual. O ser físico deu entrada por afinidade. Então, seja por a sua fraqueza física, seja por o seu desejo da bebida, ou seja mesmo até já por a doença espiritual compartilhada, porque isto é uma doença espiritual compartilhada com um espírito. Não é com um ser físico. Não é com um ser físico. Ela pode ser, no primeiro caso, o resultado de uma vontade do próprio doente físico, que busca o vício do álcool por ser um espírito fraco. Porque nós somos espíritos, fomos espíritos, somos espíritos e continuaremos espíritos. E aquele espírito estou falando na bebida, mas estão-me aqui em rodapé, está-me passando tantas e tantas situações e condições de fraqueza do nosso espírito. Nós somos fracos, porque não quer, entrou na inércia, não quer lutar com as suas próprias forças contra as adversidades que, na verdade, serve para o seu crescimento espiritual. Nesse caso, ao entregar-se ao vício da bebida, drogas e, enfim, por diante, né? Em muitas situações e casos, né? Encontra parceiros espirituais que o irão instigar a beber mais
ou a usar inclusivamente mais drogas. Para quê? Para tirar a sua estabilidade, tirar a sua condição física boa, para trazer a desarmonia no mundo físico, trazer a desarmonia nos lares, nos empregos, nos relacionamentos. Aqui, tanto a bebida como as drogas não fazem bem nenhum, não trazem benefício nenhum. Mas nós, seres físicos, temos que, de certa forma, pensar que muitos, 95%, estão a ser instigados por espíritos nada evoluídos, que estão manipulando esses seres físicos, que traz a discórdia, a falta de harmonia, de equilíbrio, de sintonia, que traz zangas, que traz divórcios, que traz cenas de pancadaria, que traz mortes, que traz tudo o que é negativo. Pois é. A bebida e as drogas, pois é. A bebida e as drogas é como um meio de escapar da adversidade. O espírito, neste caso, o espírito obsessor, neste exemplo, quer apenas usar a pessoa, o ser físico, para inalar os seus hálitos expelidos pelo obsidiado. Meus amigos, minhas amigas, nós facilmente poderemos ser obsediados por as mais variadas questões. Aqui falei da bebida, da droga, poderei falar de jogo, poderei falar de até limpeza e higiene pessoal, poderei falar de não querer trabalhar, poderei falar de ser mal criado, poderei falar de não se dar bem com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a amiga, com os colegas de trabalho, nos transportes públicos, enfim, nós encontramos aqui um leque para nós podermos ser obsidiados, que pode ser também que, como no segundo caso, o resultado de uma inimizade, vamos lá, inclusive iniciada nesta vida ou já decorrente de outras encarnações, de outras vidas, o que quer dizer que foi reajustes mal feitos, ou ainda não ocorreram os reajustes. Porquê? Por ignorância do ser físico, por ignorância, porque por falta de motivação, de fé, por dizer que não acredita, que não crê. Mas a lei divina está sempre aí. A lei de Deus está sempre aí. Está sempre em cima do acontecimento. E nós poderemos trazer casos mal resolvidos de outras vidas. Casos mal resolvidos. E destas vidas também. Alguém que já partiu nesta nossa vida. Que se tornaram verdadeiros reajustes. Então, o obsessor, cheio de ódio pelo obsidiado, o obsessor é o espírito, o obsidiado é o ser físico. É por isso que é compartilhado. Neste caso, os dois espíritos, eles se harmonizam, os dois num só. Mas o obsidiado induz ao vício, inclusivamente fazendo-o sofrer. Fazendo-o sofrer e, por consequência, todos os seus familiares. Porque numa família onde exista isto, com certeza, drogas, bebedeiras,
90% das famílias há zangas, há aborrecimentos, o que quer dizer que quando aquele ser, marido, filho, filha, pai, esposa, porque também neste mundo há de todo o caso, esposa, enfim, quando aquele ser já vem naquela condição, o que é que traz? Traz uma caminhoneta cheia de espíritos nada evoluídos, para trazer para esse lar o equilíbrio, não trazer a desarmonia. Torna-se num ambiente pesado, torna-se num ambiente que nós respiramos, claro, e nós respiramos, mas aqui a sintonia da família muda, o que quer dizer que essa caminhonete cheia de irmãozinhos nada evoluídos arranjam logo morada no resto da família, porque um ser destabilizou o resto da família, com a bebida, com as drogas, com roubos, com mentiras, com enganos, de todas as formas e maneiras, porque é preguiçoso, porque não trabalha, porque é porco, não se limpa, não se... enfim, porque é mentiroso. Nós aqui temos de toda uma condição que, por afinidade, vamos buscar esses nossos irmãozinhos. Se eu vos disser que eu não estou a ter afinidade, só o simples facto de estar a falar estes comportamentos de alguém, de outros, se apresentou aqui uma série indeterminável de condições que, salve Deus, não é? Como Jesus divino e amado Mestre disse, o que é que terá de ser feito? Orar e vigiar. Eu estou aqui falando, conversando, mas estou mentalizando. A mente não irá dar acesso a outras individualidades, a espíritos nada evoluídos ou sem luz. E eu só estou conversando. Esta projeção já é o suficiente para buscar trazer até aqui, à minha frente, alguns irmãozinhos nada bem tratados que eles já abalam. Na sua vez, na sua hora, eles já abalam. Quando eu acabar esta sintonia, não é? Graças a Deus. Então, esse ser traz a desarmonia para os familiares. É importante deixar claro que o espírito obsessor, quando faz a sua maldade, ele faz da sua própria vontade. Salve Deus. Ele faz da sua própria vontade e sofre as consequências futuramente. Futuramente, no mundo etérico, nos planos espirituais, nesse mundo espiritual. Porquê? Porque Deus Pai Todo-Poderoso, salve Deus, Jesus Divino e Amado Mestre, dentro do seu livre-arbítrio, porque Ele continua tendo o seu livre-arbítrio como nós temos o nosso, é uma condição do nosso livre-arbítrio. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, pode deixá-lo fazer isso? Pode, para pôr à prova quem? Pois é, para pôr à prova o doente, que neste caso é o ser físico, que somos nós, os propensos, os futuros doentes. Porque nós, meus amigos, minhas amigas, todos nós, aqui, como eu sempre digo, nós sofremos de doenças físicas ou espirituais. Se nós podemos dizer assim, eu não tenho nada físico que me apoquente, que eu diga assim, sou um doente físico, mas seguramente nós somos doentes espirituais. Isso, sem dúvida nenhuma.
Todo o ser físico transporta em si uma doença espiritual. Então, Jesus, divino e amado Mestre, põe à prova o doente, que é o ser físico, e o próprio obsessor, não é? Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Deus não ordena que ele o faça, não. Porque, como eu já disse, ele tem o seu livre-arbítrio, dentro de uma grande condição, de umas grandes leis universais, dentro da lei de causa e efeito, cabendo a nós, ao doente, rejeitá-lo ou não. Pois é, buscando forças, inclusivamente na oração, na prece, na oração e, muito importante, na orientação que esses nossos mentores espirituais nos dão. Que aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, dependendo da sua crença, podem ser padres, podem ser pastores, podem ser médiuns, podem ser outros líderes espirituais, conforme a crença de cada um, conforme a crença do doente. Conforme a crença de cada um. Acima de tudo, nós temos que ter muita fé. Temos que estar sempre, como Jesus divino e amado Mestre disse, muito atentos sempre às nossas harmonias e sintonias. Eu aqui dei o exemplo de uma pessoa que se entrega ao vício da bebida ou das drogas, não é? Outras situações devem ser também analisadas individualmente, não é? Lembrando aqui de Chico Xavier, não é? Lembrando aqui também de o nosso lar, André Luiz, que é o autor espiritual, não é? É um autor espiritual, um mentor espiritual muito forte, com muita energia, que diz o seguinte: que se a mente do espírito encarnado não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções e inclusivamente alimenta paixões como o ódio, a inveja, ideias de vingança, de rancor, de raiva, de desequilíbrio, de desarmonia, então o paciente, o ser físico, entrará com certeza numa sintonia de afinidade com os nossos irmãozinhos do plano espiritual inferior. Pois é, inferior, que desta forma nada mais, nada menos que emitirão fluidos energéticos maléficos para impregnarem a nossa matriz. A nossa matriz, o que é a nossa matriz? Lembram-se? O que é o nosso ADN espiritual? Lembram-se? 33 minutos. Lembram-se o que é o nosso ADN espiritual, a nossa matriz? Pois é. O que é que nós, onde é que nós levamos agarrados? O que, quando passamos para o mundo espiritual, que deixamos o mundo físico? Pois é, para impregnar o nosso perispírito, o perispírito do espírito encarnado, intoxicando com essas energias, com essas emissões mentais e, meus amigos, minhas amigas, podendo levá-lo até à doença. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, temos as doenças espirituais, não é? As doenças espirituais kármicas. Todo e qualquer pensamento ou emoção ou sensação
ou até sentimentos negativos geram no nosso perispírito um acumular de energias negativas que o nosso organismo, o nosso organismo perispiritual adquire uma forma mais densa e inclusivamente a nossa aura, que todos sabem o que é a nossa aura, que é quase como que um chamamento, porque os nossos irmãozinhos, os mentores espirituais, os nossos irmãozinhos, eles veem em que situação está o nosso espírito, a nossa condição física, espiritual, também por a nossa aura, a cor da nossa aura, a cor de como nós estamos. Então se torna desta forma, desta maneira, adquire uma forma mais densa e a sua cor inclusivamente fica muito densa e escura por causa da absorção dessas energias nocivas para o nosso espírito. Pois é. E até para a pessoa em si, fisicamente, todos nós, imaginem aqui imaginem que cada um de vocês vai fazer uma cafeteira de café. O coador inicialmente, onde se mete o café, não é? O coador inicialmente, ele está limpo, não é? Pois é. Mas nós, ao colocarmos o pó do café, o pó era pó. Mas quando nós adicionamos água quente, então forma-se o quê? Forma-se a tal bola, a tal borra, não é? A tal borra. Que é o mesmo pó, só que molhado. Mesmo que cada um de nós tente limpar esse mesmo coador, ele irá permanecer manchado, não é? Se o coador for inclusivamente de pano, não é? Como eu conheço, não é? Coador de pano, ele ficará negro e levará um certo tempo para limpá-lo, não é? O mesmo ocorrerá se for de papel. Papel é igual, de papel é para jogar fora, não é? Pronto, mas fica, já não fica como novo, fica escuro. O mesmo ocorre com o espírito. Ainda que o nosso organismo perispiritual absorva a maior parte das energias negativas, não é? Negativas, e possa até inclusivamente descarregar estas substâncias no nosso corpo físico para trazer as doenças físicas a cada um de nós, dores de cabeça, dores nas costas, dor nas pernas, dores nos braços, nas mãos, na barriga, no pescoço, não importa, das mais variadas ordens, o espírito ficará, de certa forma, manchado à mesma. Manchado. O nosso espírito necessitará, com certeza, de uma limpeza mais profunda. Ora bem, a limpeza mais profunda aqui é a encarnação. A nossa reencarnação, a vinda a este mundo, é um corpo muitas das vezes doente ou muitas das vezes predisposto, não é? A uma doença
mais grave, como nós conhecemos, não é? Todos por este planeta afora, contribui para que essa limpeza seja efetuada mais rapidamente. Ora bem, tive que atender aqui o telefone, mas voltando aqui à questão, eu acho que ia na limpeza, né? Ia no café, ia nas borras, ia no filtro, ia na limpeza, ia na nossa reencarnação, não é? Então, a nossa vinda a este mundo, a nossa reencarnação. Para quê? Para que essa limpeza seja efetuada mais rapidamente. Ou seja, a limpeza do nosso perispírito. Porque o nosso perispírito, ele nos acompanha no mundo espiritual. Inclusive, ele faz parte do nosso espírito. O nosso perispírito é o ADN do nosso espírito. Quando nós transitamos aqui do mundo físico, que guardamos todos os resíduos kármicos, nós guardamos no nosso perispírito. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, aquelas lembranças todas de amor, de ódio, de raiva, de simpatia, de todos os momentos que nós vamos rever, está guardado no nosso perispírito. O nosso perispírito é a matriz do nosso espírito. Logo, é para o aperfeiçoamento do nosso perispírito. Então devemos ficar com uma grandiosa certeza, evidente que nós estamos envolvidos pela lei divina, não é? Pela lei maior, que é a lei do amor. Amor, humildade e tolerância. A lei do amor, a lei de Deus. Amor, humildade e tolerância que muitas vezes as pessoas, os médiuns e pessoas não têm esse amor, humildade e tolerância. Fala-se da boca para fora, mas nós às vezes quando comentamos nestes meios de comunicação, não é? É com pouca tolerância, é com pouco amor e inclusivamente, às vezes, pouco conhecimento. Ou às vezes não sabemos interpretar os outros, interpretamos à nossa vontade. Logo daí atribuímos às vezes a factores, a incorreções, compreensões erradamente textualizadas por a vossa individualidade, a minha individualidade. Nós todos, em separado. Pois é. A lei divina, a lei de Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita bondade, Ele não deseja de forma alguma o sofrimento do ser humano. Não. Inclusive nós temos ao nosso alcance tanta, mas tanta literatura espírita, exemplos de personagens que utilizaram outros meios de se harmonizarem com a lei cósmica, a lei do amor, a lei universal, embora muitas vezes tenham descumprido com as regras maiores. Amor, humildade, tolerância, fé, sabedoria, conhecimento, sem julgamentos, de critérios, de opiniões, de pessoas, de atitudes, sem julgamentos, sem imposições, sem quebrar as regras do nosso vizinho, do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso irmão, da nossa irmã. Pois é, sem quebrar essas regras,
que cada um escolheram então as tarefas voltadas para o bem da humanidade ou para o bem das comunidades onde viveram, resgatando com o amor, com o bem, realizado o mal realizado em outras vidas, em outras encarnações, em outras jornadas. Então a limpeza kármica é um dever e deve ser realizada sem o sofrimento, porque ocorre que muitos espíritos buscam aprimorar-se mais rapidamente, escolhendo muitas vezes, como todos nós sabemos, a doença como um meio de expiar o mal feito anteriormente, noutras vidas, jornadas e caminhadas. Porque nós, quando alguém vem a este mundo com uma certa e determinada enfermidade, ou até aparece aos 10, aos 20, aos 30 anos, 40 anos, na nossa vida, todos nós sabemos que são ilítrios, não é? Que são cobranças que têm que ser feitas, que temos que as pagar com amor. Cobranças essas que foram de vidas anteriores. Porque nenhum de vós que me está vendo, foi bonzinho noutra vida. Vós não se lembram, não é? Uns foram bandidos, outros foram assassinos, outros foram ladrões, outros abusaram das leis divinas, outros abusaram dos poderes que Deus vos deu para vosso belo proveito, outros roubaram dos outros, outros destruíram lares, outros mataram, todos nós fizemos uma grande atrocidade em outras vidas. Se calhar até nos matamos, que é contra nós, contra o próprio, a maior atrocidade que nós poderemos cometer, do qual iremos sofrer por o ato em si do suicídio e de todas as outras coisas, porque dentro da lei, cá está sempre a lei de causa e efeito, não é? Pois é, dentro do nosso livre-arbítrio, porque nós temos as nossas escolhas, temos a ação, má ação é eu estar aqui fazendo este vídeo. A reação é vocês verem do outro lado. A minha ação no meu pensamento, ela é boa, ela é positiva, ela é de levar sintonia, harmonia, conhecimento, paz, equilíbrio, enfim. A vossa predisposição, a vossa reação, a ação e reação, pode ser outra. Podem não gostar, podem não interpretar, podem não interpretar, podem não perceber, podem não... dependendo do estado de espírito que cada um se encontra. A ação e reação. Dentro da lei de causa e efeito. A causa é eu estar aqui fazendo este vídeo para vós, todos vós, até para mim. A reação é a vossa reação do outro lado, que poderão gostar ou não, poderão achar interessante ou não, das mais variadas formas. Poderão achar que eu estou falando abobrinha, que não é bem como eu digo, que será de outra forma, de outra maneira, que os espíritos realmente não funcionam desta forma, porque nós somos espíritos. Quando nós falamos em espírito, estamos falando em nós, porque nós desenvolvemos muitas forças, muitas forças. Dependendo da energia, da sintonia que cada um se encontra, nós movimentamos muitas forças, energias.
A nossa mediunidade nada mais é que energia. Energia que nós manipulamos. Mas aqui, quer seja médium, quer não seja médium, manipula energias tal e qual, que podem ser positivas, podem ser negativas, das mais variadas formas. Nós emanamos umas para cima e recebemos. O nosso pensamento está sempre num vai-vem. É uma roda, não para. Sabem, nem dormindo o vosso pensamento para. Ele diminui. Os pensamentos diminuem, mas não param. Nada para no nosso corpo. Diminui tudo, não é? Batimentos cardíacos. Aumenta a nossa mediunidade. Dormindo. Poderá aumentar a nossa mediunidade. O nosso espírito se liberta. Diminui tudo o que há no ser físico. Coração, sangue, pensamento, o corpo, respiração, pulmonar, dos rins, da bexiga, tudo. Mas aqui é a altura que o nosso espírito se vai pisgar, libertar, e o nosso pensamento, ele diminui, mas não para. O que aumenta, vai aumentar a nossa capacitação mediúnica, que é a nossa energia. Capacidade mediúnica é capacidade de interagir com o mundo espiritual. Nós poderemos ser tomados de loucos, doidos, se formos falar abertamente na rua as nossas condições. Muita gente não está preparada para entender e perceber tudo aquilo que nós conversamos, falamos, até de Jesus, de Maria, dos nossos mentores. Eu já nem sequer falo do Deus Pai Todo-Poderoso, que todo o ser sabe que tem um Criador. Quem é que criou o planeta? Quem é que criou o ser humano? Quem é que criou os mundos espirituais, os vários planos, dimensões? Quem é que pôs aquele sol? Quem é que criou o dia, a noite? Quem é que criou o vento? Pois é, não foi nenhum ser físico, pois não? Pelo menos eu penso que não. Pois é. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, hoje com um vídeo um pouco mais comprido, não é? Falando aqui em doenças compartilhadas, espirituais, sabem? Eu falei na bebida, falei nas drogas, mas há outra tanta condição de doenças espirituais que são malignas para o ser físico, que não fazem nada bem, tá? Quer seja homem, quer seja mulher, porque aqui dá para os dois lados. Tudo isto, aqui, tanto sejam médios como não sejam médios, todo o ser físico é abrangido, não é iluminado, abrangido por estas condições. Assim sendo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Graças a Deus por esta oportunidade, não é? Graças a Deus por esta oportunidade e vamos lá ver. Graças a Deus por esta oportunidade. E hoje aqui a Bíblia. Vamos lá ver aqui a Bíblia. A Bíblia. Aqui o que é que nós, para acabar, que isto está em 54 minutos, não é? Está em 54 minutos
dá para nós fazer aqui Salmos. Isso. Hino à misericórdia de Deus. Salmo número 113. Hino à misericórdia de Deus. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor reina. O Senhor reina sobre todas as nações. A sua majestade está acima dos céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas? Ele se inclina lá do alto para observar o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar entre os grandes do seu povo. Ele dá família à mulher estéril e faz dela a mãe feliz de muitos filhos. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Hoje, sexta-feira, fim de semana à porta, não é? Já se estão preparando para gozar o fim de semana, não é? Eu já me estou preparando para trabalhar no fim de semana. E continuação. E vê, contente, feliz, alegre, porque Deus, Jesus divino e amado Mestre e a espiritualidade, me concedem a oportunidade de eu ter um emprego, de ter saúde para ir trabalhar, de ter alegria de ir trabalhar, de não ficar triste por não ficar em casa e de ficar triste por ir trabalhar. Não, estou contente, feliz e alegre e vou trabalhar muito contente, muito feliz, porque é do trabalho que nós tiramos o nosso sustento para a nossa vida, os nossos lares, as nossas, não entrarmos em colapso, não é? Psicológico e entrarmos num terremoto, num redemoinho de dificuldades, angústias, tristezas e agonias, enfim, por aí vai. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, 58 minutos. Quem viu até aqui este vídeo, se inscreva na página, ativem as notificações, deixem o vosso like, deixem também os vossos comentários. Já agora, nada custa, tá? A todos desejo um lindo e abençoado fim de dia e um abençoado fim de semana. Fim de semana. Então, que Jesus, divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, nos proteja, guarde com o seu manto sagrado, Nossa Senhora de Fátima aqui em Portugal, Nossa Senhora da Aparecida no Brasil, Mãe de Jesus, não é? Com o seu manto sagrado, ilumine, proteja os nossos lares, as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos doentes, os nossos velhinhos, não é? Neste planeta físico. Então, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de semana. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.